dessas obras para a cidade, para o trabalhador, para o dia a dia do cidadão. Por quê? Isso, como vocês podem ver, é uma obra norte-sul, no sentido norte-sul, que liga aqui ao Castelão, que é o estádio da Copa, e ao aeroporto. E o trabalhador em Fortaleza, no dia a dia, ele se desloca leste-oeste, e não norte-sul. Todas as pesquisas de origem e destino, né, que as pesquisas OD, elas mostram que o deslocamento diário do trabalhador é leste-oeste, no caso assim, e de manhã para cá, de noite para lá, e não norte-sul. Então, é uma obra que... é importante ter talvez uma obra de mobilidade que liga o aeroporto à cidade, tá? É importante. Mas prioridade, no caso de Fortaleza, jamais. Jamais. Né? Então, aí acho que o que mostra um pouco aqui na reflexão do comitê é como as obras da Copa, que acho que você já tem com maior clareza isso, mas esse caso é um caso provado e comprovado, de como ela desvirtuou as prioridades de implantação de utilização do recurso público e esforço do Estado na cidade. Os recursos são do governo estadual e do governo federal. Recurso do governo estadual e federal, não tem mídia aí. Exatamente. Sacou? Essa é a questão. Não, que é a sua reflexão lá. Eu realmente não tenho nenhuma ideia fechada sobre aquilo, mas porque me chamou a atenção. Tinha previsto, que é uma exceção, né, o valor dos restos das apropriação no projeto. Lá eles tiveram, e aí isso tudo foi levantado pela própria comunidade, que fez um dossiê. Isso eu acho que é a questão mais importante, né, lá então, deficiências do EIA-RIMA, né? Alternativas locacionais de traçado e de definição das estações. Ou seja, não tinha alternativas, era só uma única proposta. Uma outra coisa que até a Júlia Moretti, que me chamou a atenção do escritório modelo, quando eu estava discutindo um pouco essa questão dos licenciamentos, que eu comentei isso lá também, acho que no debate bola, que o licenciamento, que ela estudou isso lá, as questões fora, como que acontece fora do Brasil, sempre, aqui no Brasil, por exemplo, o Rodoanel, ele apresentou duas propostas de traçado, um a norte e um a sul da Serra da Cantareira. Nunca se discute a não implantação, que seria a terceira alternativa. Que está previsto em lei. Exatamente, que está previsto em lei. Deveria ser discutido. E nunca se apresenta a não implantação do projeto como uma das alternativas. Qual o impacto da não implantação do projeto? Isso é uma coisa que também deve ser considerada, eu acho, né, nessa discussão do processo de licenciamento. A questão do cadastro também teve problema. As medidas mitigadoras também só consideravam a indenização lá, né, não tinha nem a questão dos reassentamentos. Daí a apresentação do projeto de reassentamentos não tinha no EIA-RIMA, que é definido pelo próprio plano diretor lá, e não tinha a anuência do município também no processo de licenciamento, que era uma obrigatoriedade. Então tem vários vícios o processo de licenciamento lá. A desapropriação são estimativas de 2.500 imóveis afetados diretamente, em 22, ou seja, umas 10 mil famílias, né, um pouco mais talvez. Tem uma lei estadual que estabelece as medidas indenizatórias, que é uma exceção também. Uma lei falando que, assim, por mais que não seja, pelo menos há uma padronização, uma publicidade disso e tal. E aí a falta de informação sobre as avaliações dos imóveis e os valores baixos das indenizações. O reassentamento está previsto para esse local aí, longíssimo, né, de onde eles vivem hoje, nessa região de Fortaleza aqui, que é a região menos infraestrutura. Todas as cidades litorâneas se concentram na orla, né? Claro. Longe dela. Primeiro, como vocês podem ver pela imagem, vai contra toda uma concepção de política habitacional, de não realizar essas grandes assentamentos de 2.000, 5.000, 10.000 unidades, sei lá,
nas periferias, que é o modelo da década de 80, né, do BNH, altamente criticado e combatido. E então e não leva em conta, assim, desconsidera o perfil de cada família, ou seja, acaba homogeneizando. Então você mora hoje numa casa X ou Y, você vai receber a mesma coisa, né? E aí não leva em conta os vazios urbanos nas proximidades das comunidades, que é uma coisa que foi levantado no Plano Popular Alternativo da Comunidade da Paz, né? Se fosse necessário reassentamento, para onde que poderiam ser reassentados para manter os mesmos vínculos com aquele território, tal, com o trabalho, com a escola, tudo isso. As violações, né, o acesso à informação, né, que não também super difícil, irregularidades no procedimento do licenciamento ambiental, como eu falei, né, vícios claros, falta de participação popular no projeto, ameaças e ações intimidatórias, que são aqui em São Paulo é bem complicado também, mas lá é coisa, pelo que assim, é coisa assim, ó, você vai ver o trator passando, é assim, ó, se não aceitar a indenização, você vai ver o trator passando na tua casa. É assim que era que estava sendo falado. E desrespeito à legislação urbanística, que é a praxe aí, né, de toda a implantação de obras, por isso até eu comentei no início que estava tentando, a partir desse estudo, trazer outros elementos para a resistência do ponto de vista jurídico, né? Que não só essa questão do zoneamento, do direito à moradia, da relação fundiária, porque nem sempre segura, né? Aí quer falar? Não, só estava se espreguiçando. Né? Aí o Aquário Ceará, do Aquário Ceará, olha só as imagens que eles fazem. E aí, então, é uma obra localizada na Praia de Iracema, que, para quem não conhece, é onde é o foco de prostituição infantil né, em Fortaleza, que assim, eu não morei lá, mas eu trabalhei muito durante um ano e meio, 2 anos, indo e vindo de Fortaleza durante muito tempo. Então, assim, tem nada a ver com a pesquisa, nada, mas é realmente uma realidade muito... Tem com a Copa. Oi? Tem tudo a ver com a Copa. Total. É que eu não consigo dialogar, eu não sei muito as questões que estão... Até se vocês quiserem comentar, acho que é ótimo, mas é o foco assim, o lugar da prostituição infantil. É uma coisa totalmente naturalizada lá, né, que nesse ambiente, ou seja, a qualquer horário, a qualquer lugar, à luz do dia, crianças de 10 anos, 11 anos sendo oferecidas na churrascaria, na rua, na churrascaria, no bar, em qualquer lugar. Você não tem assim, uma coisa super... dá impressão, assim, não tem nenhum estudo sociológico, nada, é só uma coisa de ter vivido lá. Dá a impressão que é uma geração que tem isso um pouco como expectativa, sabe? De, sei lá, uma coisa bem complicada. E então é nessa região que está sendo a proposta do Aquário. Aqui as questões mais técnicas, né? De ter então uma coisa super megalomaníaca, né? De ter questões 3D, dá para ver pela imagem lá, né? Questão de ter... Aí a fauna, o que eles criticam muito também, que a fauna não tem nada a ver com a fauna de Fortaleza, a fauna marinha, né, que está colocada aí. Uma das coisas eu acho que tem a ver com o Comitê da Copa também é essa tentativa de comunicar de uma outra forma, né, que eu acho que o comitê que traz os grupos artísticos, tal, assim, tentar mudar um pouco as formas de comunicação. O movimento do Aquário fez isso. Eu acho que de uma forma muito bem feita. Primeiro, o nome do movimento deles é Quem Me Dera Ser um Peixe, com a coisa da música do Fagner. Não, porque eu acho... Tem tudo a ver com o Ceará. Não, tem tudo a ver com o Ceará. E quem me dera ser um peixe para o Estado construir uma casa tão linda, tão maravilhosa, gastar tanto para a minha moradia, né? Eu acho assim, muito interessante. Como é o Copa para quem aqui, que assim, mexe, sabe? Porque é um pouco da... que a gente, é uma reflexão, né, de que tem que comunicar, porque também não adianta, tem que ter gente na rua, tem que ter massas, não sei o quê, mas tem que saber comunicar também, porque senão não pauta. Então é isso. Daí eles fizeram esse tipo de custo do aquário, mostrando, que é um pouco o que o comitê queria fazer aqui também, que é na época que a gente estava fazendo aquela pesquisa dos orçamentos,
Lembra? Que a gente até nem, não sei se foi concluído ou não, mas que é bem difícil o acesso à informação, mas que era um pouco comparar os gastos, por exemplo, aqui eles compararam com o combate à seca no Nordeste, que assim, o custo do aquário é 42% mais do que foi investido em 2012 no combate à seca no estado do Ceará. Então esse tipo de comunicação, tal, que eu acho que tem tudo a ver com o comitê também, né? Pelo menos da época que eu estava participando mais. E aqui é toda a questão do processo licitatório. Por quê? Eu não sei se eu vou saber falar exatamente, mas é o seguinte: a Secretaria de Turismo repassou uma verba para essa Fortaleza Convention Bureau, que é tipo uma autarquia, alguma coisa assim, que era de 1,8 milhão. E esses caras contrataram sem licitação essa empresa Imagic para fazer o projeto do aquário. Está aqui, para a elaboração do projeto. São empresas tudo internacional, que é como se eles fossem a única que já fez não sei quantos. Vamos dizer assim, a justificativa para eles contratarem especialidade, não sei o quê, é que eles já tinham feito não sei quantos pelo mundo tal, e o movimento nunca conseguiu encontrar no site da empresa, no portfólio dele, todas essas comprovações que estavam sendo a justificativa para isso. E depois essa empresa aqui, que depois de elaborar o projeto, indicava um X número de empresas que teriam condições de construir o aquário, entre elas, e aí parece que estavam tentando contratar, agora eu vou me perder um pouco, mas ou contrataram ou estavam procurando contratar essa ISM Reynolds aqui para contratar, mas no relatório depois eu passo tudo direitinho. Que parece que tem participação de um dos diretores dessa outra aqui. Então, foi considerar aqui a entrada como ação civil pública, por conta de análise de Tribunal de Contas, não sei o quê, e é muito possível hoje que essa obra não aconteça mesmo. Por conta dessas questões da fraude na licitação, não sei o quê, parece que está bem estagnada. A impressão que se tem é que ela não, de fato, não sai do papel hoje, né? Aí o licenciamento ambiental tinha um conflito de competências por ser terra da União, lá, né, como é praia, tal, deveria ser sido licenciado pelo IBAMA e não pelo órgão estadual, e a ausência de estudos arqueológicos, pareceres emitidos. E aqui está a comunidade do Poço da Draga, é isso aqui, tá vendo aqui? Que é uma das comunidades mais antigas, óbvio, né? Aqui é onde começa a Fortaleza, entende? Que é o centro, que para quem não sei que se conhece, aqui é aquela região dos galpões, da área portuária e tal. Então parece que é secular, é muito antiga mesmo a comunidade, e o aquário ele estaria sendo construído aqui, e também tinha uma coisa de tentar remover por conta disso. Inclusive é possível identificar, isso aqui é a pirotecnia do Henrique, nessa imagem aqui é a comunidade ou seja, não é um privilégio da comunidade da Paz ter virado árvore nas imagens de veiculação. Aqui também a comunidade do Poço da Draga vira árvore lá no Ceará. Viva essa alegria do aquário. Aí é um pouco a reflexão que eu levei lá no debate bola, né, um pouco das questões comuns aos casos. Obviamente que posso ter perdido alguma coisa. Então, a dificuldade no acesso à informação, os processos de licenciamento atropelados ou ausência de processo de licenciamento. E aí eu acho que isso tem tudo a ver com a Copa, essa coisa dos processos de licenciamento atropelados, por conta desse discurso de que tem que entregar, que não sei o quê, que tal. A distância entre os objetivos oficiais e reais, né, objetivos das intervenções. O desrespeito à legislação urbanística, a questão da definição do traçado das obras, que eu comentei, né, do traçado político, a falta de planejamento, inclusive orçamentário, no que diz respeito ao atendimento das famílias atingidas, a desqualificação da posse como direito, a opressão e a ameaça nos processos negociais, a política de terra arrasada, que eu não comentei aqui, mas é essa história de ir tirando uma casa, daí o seu vizinho está demolido, daí 2 dias depois você está lá meio isolado, cortam a luz, daí essa situação de parece que você está morando em escombros de guerra, né?